Oi, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 15 de julho de 2020. Horário de quarta-feira, nós temos aula de quê? Nós temos aula de geografia e nós temos aula de inglês. Vamos começar por geografia. Geografia, nós estamos na lição de número 3. Essa lição fala sobre o quê? Ela fala sobre os diferentes tipos de escola. Nós aprendemos que as escolas elas são diferentes, que existem vários tipos de escola, que além da escola tradicional que ensina português, matemática, ciências, história, existe também as escolas que ensinam natação, que ensinam língua estrangeira, que ensinam capoeira, escola de futebol, que ensinam a jogar bola, não é mesmo? Nós aprendemos que as escolas elas são diferentes de acordo com o lugar onde ela está. Nós aprendemos que tem o quê? Que tem a escola na cidade, que tem a escola no campo, não é mesmo? Escola na cidade. Dois tipos de escolas na cidade, que são as escolas públicas e as escolas particulares. As escolas públicas, ela é mantida pelo governo municipal, estadual ou federal. A escola particular, ela é mantida com o dinheiro das mensalidades que os pais dos alunos pagam. Inclusive a nossa escola, ó, que nós estudamos, Castelo do ABC. Ela é uma escola particular, ela é mantida através do dinheiro das mensalidades, não é mesmo? Nós aprendemos o que na escola do campo? Que a escola no campo, ela fica na área rural, ela fica na zona rural da cidade. Ela ensina o português, o matemática, ciências, história, mas também ela ensina o quê? Ela ensina as crianças, ela ensina os alunos a lidarem com a terra, com o campo. Por quê? Porque é o meio em que eles vivem. Então, eles aprendem o básico também dos ensinos, mas também eles aprendem assunto ligado à agricultura, porque é o lugar onde eles vivem. Agora nós vamos estudar sobre as escolas indígenas. As escolas indígenas são aquelas escolas que ficam nas tribos dos índios. Então, essas são as escolas indígenas. Assim como a escola no campo, ela também fica afastada da cidade, ela fica na zona rural, ela é destinada para os índios, para os moradores indígenas daquela região, e ela tem que ensinar de acordo com a realidade de cada índio que mora naquele lugar. Então, de acordo com a tradição dele, de acordo com a vida dele, certo? Vamos ler então? Escola indígena. No Brasil, há muitos povos indígenas vivendo em aldeias, comunidades nas quais eles tentam conservar suas tradições, crenças e línguas. Nessas aldeias é obrigatório por lei existir escola para as crianças. Os professores são indígenas. As crianças aprendem disciplinas comuns do ensino fundamental, como língua portuguesa, matemática, história e geografia, e a língua do seu povo, seus hábitos e as suas tradições. Além de estudar na escola, as crianças indígenas aprendem com os mais velhos, o que lhes ensinam a história do povo, as técnicas de artesanato, os modos de caçar, pescar, plantar e fabricar alimentos, como farinha de mandioca. Eles aprendem até confeccionar o próprio brinquedo dele, os próprios brinquedos dele. Aí nós temos aqui 3 fotos, ó. A primeira foto de escola Pataxó, na Bahia, em 2014. O que é Pataxó, tia Vivian? Pataxó é a tribo deles, é a etnia, é o povo deles, Pataxó. Então, eles são classificados como Pataxó, é da tribo deles. A próxima fotos de crianças Pataxó realizando estudo do meio na Bahia em 2014. E a outra foto de artesã ensinando traçado de fibra de taquara
para crianças na aldeia Tenondê Porã, em São Paulo, em 2011. Então, essas 3 fotos, todas as 3 fotos, as crianças estão aprendendo. A primeira foto, a criança está aprendendo na sala de aula mesmo. A gente pode observar que elas estão sentadas. O professor, ele está em pé, próximo às crianças, ele é índio também. É importante que ele também seja índio. Para quê? Para ele conhecer, porque ele conhece a cultura deles, ele vive. Então é mais fácil ele ensinar aquilo que ele vive do que pegar uma pessoa lá da cidade que não entende muito bem para ser professor. Então é importante os professores serem indígenas também. Aí tá lá o professor ensinando as crianças. Então, aqui na sala de aula eles ensinam o quê? Português, matemática, história e geografia. E também a língua do povo deles. Porque eles falam tanto a nossa língua como a língua portuguesa e algumas tribos falam outras línguas. Tem o Tupi-Guarani, que é muito conhecido, então eles aprendem a língua da tribo deles. A outra foto, a gente pode observar que a criança, ela já não está na sala de aula. Ela está aprendendo o quê? Ela está aprendendo na prática. Ela está no meio, ela está no ambiente, ela está vendo uma plantação e elas estão lá aprendendo. As crianças, tem o professor lá perto que também está ensinando. Então, aqui eles já estão aprendendo a prática da vida deles, da agricultura, como eles plantam para ele comer, como eles colhem a comida deles. E a última foto já é uma foto de uma artesã, porque nós sabemos que os índios são pessoas ricas de cultura, não é? E o artesanato indígena chama muita atenção de nós e também de outras pessoas que gostam do artesanato indígena, porque é bonito. Eles usam trança, eles usam colares, eles pintam o rosto deles. Então, aqui a professora está ensinando um traçado de fibra taquara para as crianças. E esse artesanato aqui, eles podem vender, eles podem comercializar e assim a cultura deles do artesanato vão estar presente em vários lugares. Então, aqui nós vimos o quê? Uma escola indígena. A gente sabe que os índios, ele é muito importante para nós povos brasileiros, né? Por quê? Porque os índios foram os primeiros habitantes do nosso país, do Brasil. E nós temos uma forte influência dos índios em nossas vidas. Vocês sabiam disso? Como, por exemplo, andar descalços. Nós pegamos esse hábito de andar descalço dos índios. Dormir em rede. Então, os índios foram os primeiros que nos ensinaram, que nos trouxeram essa cultura de dormir em rede. Nós temos também a mandioca, né? Na nossa comida, na nossa culinária, a mandioca, que foi trazido do índio até nós. E nós ainda hoje nós gostamos da mandioca, nós gostamos do beiju. Então, a influência do índio na nossa vida é muito grande. Então, o índio ele é muito importante para a nossa história. Então, a cultura deles tem que ser preservada, eles têm que ser respeitados. E uma maneira da gente respeitar os índios é essa, é possibilitando aos filhos deles, as crianças indígenas, a frequentarem escolas. Porque assim como vocês têm direito de estudar, os índios eles também têm esse mesmo direito. E esse direito ele é assegurado por lei. Em toda tribo indígena tem que ter uma escola. E essa escola tem que ensinar os básicos para as crianças indígenas. Também ensinar da agricultura, caçar, pescar e também ensinar o artesanato. A gente viu aqui no nosso livro que os indígenas, eles não só aprendem na escola, mas eles também aprendem através dos mais velhos. São aquelas pessoas mais velhas da tribo que ensinam para eles também. A mãe ensina as meninas a cuidar de casa, ajuda a cuidar dos irmãos, ajuda a fazer a comida de casa. Então, as meninas, elas aprendem em casa com a mãe. Já os meninos, eles aprendem com os pais dele, que levam ele para a mata, para caçar, para pescar, tá bom? Então, eles aprendem também com os mais velhos. A cultura deles é passada de geração em geração, tá bom? Então, essa é a nossa aula sobre as escolas indígenas.
Vocês já ouviram falar de alguma escola indígena? Já ouviram falar? É a primeira vez que vocês estão ouvindo falar que também nas tribos indígenas tem escola? Que também as crianças indígenas têm direito à educação igual vocês? Vamos fazer outras pesquisas. Vamos pesquisar, vocês podem pesquisar usando o celular da vovó, da mamãe, do papai e façam pesquisa de outras escolas indígenas. O que elas ensinam? Como que os conhecimentos são passados para a criança? Vocês podem fazer algumas anotações no caderno de vocês podem recortar algumas escolas indígenas que vocês encontrarem nos livros que vocês tiverem em casa, tá bom? Então, essa é a nossa aula de história e até daqui a pouco com a nossa aula de inglês, tá bom? Beijinho para vocês e até mais!